Recebemos agora o Dr. Rostam Medeiros, nesta Sexta da Saúde. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores da Band. É um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor compartilhe informação com o nosso telespectador sobre esse momento que a gente vive, que é o Julho Verde, né, que previne o câncer de cabeça e pescoço. Pois bem, essa campanha, ela iniciou em 3 anos atrás, aproximadamente. Tem o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço e intitulada como Julho Verde, seguindo o Outubro Rosa para o câncer de mama, o Novembro Azul para o câncer de próstata. E a intenção do Julho Verde é uma campanha de caráter educativo para a população e para profissionais da área de saúde, para gerar uma atenção para essa patologia grave para a região da cabeça e pescoço. Que tipo de câncer atinge cabeça e pescoço? Essa é uma pergunta que é muito importante, que gera muita dúvida para as pessoas. Quando a gente fala patologias de cabeça e pescoço, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, ela trata de tumores da região do pescoço e da cabeça, excetuando o cérebro, isso aí, e coluna, isso aí é mais para o pessoal da neurocirurgia. Então, mais conhecidas pessoas, os tumores da tireoide, lesões na língua, nas cordas vocais, lesões na boca, nos lábios, como também feridas na pele. Os cânceres de pele também entram nesse rol de patologias que nós tratamos. E tumor no cérebro? O tumor no cérebro é uma patologia que é comum, digamos assim, dentro dos cânceres, mas fica mais voltado para a especialidade da neurocirurgia. Felizmente... Então, mesmo sem havendo no que é o seu caso, cirurgião de cabeça e pescoço, mesmo o cérebro estando dentro da cabeça, Exato. Na verdade, é o neurocirurgião que trata desse caso. A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que ela tem várias especialidades irmãs, digamos assim. Agora, digamos naquilo que, digamos assim, esteja externo à cabeça, digamos assim, a parte interna, no caso. Isso, a parte interna é neurocirurgia, a parte externa é a cabeça e pescoço. Ou seja, lesões no couro cabeludo, lesões na tábua óssea. Conosco, nós fazemos essa cirurgia. E muitas vezes acabamos operando junto com especialidades como neurocirurgião, como otorrinolaringologista, cirurgião plástico, entre outras especialidades que acabam ajudando para o benefício do paciente. Doutor Rostam, e por exemplo, qual é a diferença de atuação entre, você já explicou a diferença entre o neurocirurgião e o cirurgião de cabeça e pescoço. E qual a diferença, por exemplo, de atuação entre um cirurgião de cabeça e pescoço e, por exemplo, um cirurgião bucomaxilofacial, que é, por formação, um odontólogo? Isso, perfeito. Isso gera muita dúvida no consultório. Existe o bucomaxilofacial, que a sua formação básica é a odontologia, e existe o primo dele, digamos assim, que é o crânio-facial. É o médico que faz atuação semelhante ao bucofacial. Quem é o cirurgião crânio-facial? É o especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, ou cirurgia plástica, ou otorrinolaringologia, que se subespecializa nessa parte das reconstruções faciais, dos traumas de face, das cirurgias ortognáticas, dos defeitos congênitos, que a gente chama, as crianças com alterações congênitas, e isso é uma área, é um braço da medicina que atua, como também um braço da odontologia que atua nesse mesmo ramo. Entendeu? Pergunta do nosso telespectador, Paulo Medeiros, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se existe alguma estatística que aponta, no caso de Natal do Rio Grande do Norte, qual o tipo de câncer que acontece mais, que ocorre mais em relação à cabeça e pescoço. Bem, Paulo, para a nossa região aqui, um dos principais tumores que nós temos é o câncer de pele, até por conta da nossa posição planetária, né, junto à linha do Equador. Então nós temos uma incidência muito grande de câncer de pele. Nós temos uma incidência muito grande de tumores de tireoide, principalmente na população feminina. E dentro das patologias para a região da boca, laringe,
garganta. Nós temos principalmente tumores na região das laringes, que é a área das cordas vocais, e na região da boca. Isso aí são os mais prevalentes e nós temos dados atualizados do último 2015, que a instituição, a Liga contra o Câncer, levantou para nós que nesse último de 2015, nós tivemos no ano de 2015 cerca de 221 pessoas com câncer de cabeça e pescoço, excetuando tireoide, que aí aumentaria muito mais. E a pergunta da Joana Medeiros, ela está nos acompanhando no bairro de Lagoa Nova. Ela gostaria de saber, do Dr. Rostam, qual é a principal causa do câncer na tireoide? Câncer de tireoide é uma caixinha de surpresa. Na verdade, não existe existe causas definidas, claro, como, por exemplo, a ausência do iodo. No entanto, na nossa população brasileira, nós temos o iodo em quantidade suficiente, tanto no sal, como nós, como moramos aqui numa cidade litorânea, nós temos acesso a alimentos que têm uma quantidade suficiente de iodo. Crustáceos, peixes, entre outras coisas. Então, nós não temos a deficiência de iodo, que é uma das principais causas de nódulos de tireoide ou de aumento da tireoide. Por isso que existe uma indefinição, uma interrogação para um número alto de pacientes na nossa região com nódulos de tireoide. Porque apesar de termos iodo em quantidade suficiente, nós apresentamos um número alto, até a nível nacional, proporcionalmente, para essa patologia. A participação do Tiago, que está nos acompanhando, no Tirol. Ele gostaria de saber o seguinte: ele diz que tem 30 anos de idade, fuma desde 21 anos de idade, mas ele quer saber que risco ele corre de que, por exemplo, desenvolva um câncer na boca e se ele parar agora pode evitar essa situação. Tiago, né? Tiago, olhando aqui para você, pare de fumar agora. Só para você ter uma ideia, Robson. Tão jovem. Deve estar acontecendo? O LOS é o caríleo do Tite. Talvez. O câncer de cabeça e pescoço, principalmente os cânceres da região da boca e da laringe, que são as cordas vocais, estão altamente associados, eu repito, altamente associados a cigarro e álcool. A associação desses dois fatores são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. Ele aumenta em 25 vezes, eu não disse 25%, 25 vezes a chance de você, Tiago, de apresentar um câncer na região da garganta, na língua, nas cordas vocais. Simplesmente pelo fato de ser fumante e podemos considerar já de longa data. Estamos conversando com o Dr. Rostam, que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço. Estamos vivenciando o mês de julho, né? O mês que é o Julho Verde, que procura prevenir o câncer na cabeça e pescoço. Conversando nesta Sexta da Saúde com o Dr. Rostam Medeiros, que é cirurgião de cabeça e pescoço, falando sobre o Julho Verde, que é uma alusão, nesse mês se dedica à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Temos mais perguntas de telespectadores. Pergunta da Cláudia lá do Alecrim. Ela disse que tem muitas feridas no couro cabeludo. Já escutou que pode ser câncer. Ela gostaria de saber como faz para descobrir se é. Bom, a principal indicação do Julho Verde, como eu falei anteriormente, é o caráter educativo e informativo. Para quê? Para que pessoas com determinados sintomas, vou relatar aqui rapidamente, por exemplo, feridas na boca, feridas na pele, sangramentos, nódulos no pescoço, rouquidão, que não melhoram com 2, 3 semanas, procurar um profissional da área de saúde ou procurar um especialista como nós da área de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, perdão, como é o nome dela? Cláudia do Alecrim. Cláudia, nós temos um número, se possível passar, lá da Liga, no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o 4009-5493, é o telefone direto do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 4009-5493. 4009-5493 é o telefone. O telefone lá do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da Liga contra o Câncer, onde ela vai procurar saber informações de como chegar
até lá. E, obviamente, se convênios particulares, procurar profissionais da área para exatamente poder avaliar, para que a gente possa descartar que isso seja uma doença ou confirmar. Porque, Robson, o mais importante é que temos números de que quanto mais precoce é o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço, maior é a chance de cura. E por isso que a intenção é educacional. Perfeito. Mais pergunta do telespectador. A pergunta do Aloysio de Petrópolis. Ele quer saber qual seria a relação entre fumar charuto com o câncer de pescoço ou de língua. E ele quer saber se fumando um charuto por mês, se ele corre o risco de ter câncer. Olha, o tabagismo, de uma maneira geral, é considerado, como eu disse, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. Essa correlação entre a quantidade e o índice do desenvolvimento, isso obviamente existe sim a relação quantidade com a ação. Quanto mais você fuma, maior o risco. Maior o risco. Quanto mais você cigarro fuma, ou charuto tem alguma diferença? Não tem diferença, não existe trabalhos claros em relação a isso, o que se sabe, até porque assim, o cigarro, ele tem, não é... O cigarro você traga, vai direto para o pulmão, talvez ajude a ocorrer mais câncer até de pulmão também. Sim. Talvez o charuto que a pessoa, pelo que se diz, não traga o charuto, mas o grande você problema... suga a fumaça e joga fora. Sim. Então, pode gerar um câncer de repente na boca, Existe essa teoria, mas o grande problema do tabagismo, de uma maneira geral, não é a fumaça, mas sim os compostos que existem na fumaça transmitida para o organismo, que muitos deles vão fazer alterações genéticas em cada célula e essa célula pode vir a se transformar numa lesão, cancerígena, entendeu? Do mesmo jeito que o álcool. O álcool, em determinadas quantidades, e aí vai depender da suscetibilidade de cada um, vai ter uma atuação para modificar o gene de determinada célula. Ou do fígado, no caso a gente falando do álcool, ou da região da boca, ou da língua, o que seja, e isso pode propiciar uma pessoa ter maior chance de câncer. Mais pergunta do telespectador. É de Cleide Arruda, de Lagoa Nova. Ela disse que todas as noites ela fica rouca, mas acorda pela manhã normal. Quer saber se nesse caso pode indicar um câncer ou não. É pouco provável, mas... Talvez seja mais próximo do refluxo, né? Muito bem, muito bem. Eu entrevisto tanto médico que eu já estou diagnosticando aqui. Seria uma das principais hipóteses diagnósticas. Assim, quando a gente fala em doença maligna, a população tem que entender que o sintoma ele vai ser contínuo e progressivo, ele vai manter-se ali. Por exemplo, um nódulo no pescoço, muitas vezes você pode ter uma íngua, esse nódulo é uma íngua. E essa íngua, normalmente, você teve uma crise de garganta, ela vai desaparecer ali com alguns dias ou uma semana. Mas se essa íngua, esse nódulo, ele se manteve por 2, 3 semanas, vá desconfiar. Você ficou rouco, nesse período agora chuvoso, a pessoa vai ficar rouco, dormiu de ar-condicionado ou não, no outro dia de manhã está melhor, passa bem, à noite a mesma coisa, deve-se procurar um profissional da área. No entanto, nós, quando formos avaliar, possivelmente não deveremos pensar como primeira hipótese o câncer, porque a história clínica dessa inconsistência vai fazer com que você não suspeite de câncer como primeira hipótese. Muito bem. Mais perguntas, telespectadores. O Franclides, da Cidade da Esperança, ele quer saber se os idosos que se engasgam toda hora, eles têm alguma suspeita de poder ter um nódulo, um câncer, algo desse tipo. Se pode ser um sintoma. Com o passar do tempo, Franclides, a gente vai tendo alterações na deglutição, no ato de engolir. O próprio envelhecimento pode levar a determinadas alterações neste ato de deglutir, que é bastante complexo. Para um tumor, um câncer no caso, causar alterações na deglutição, ele tem que estar em determinadas áreas. O que é que eu quero dizer com isso? Não significa que a
população idosa que apresente alterações desse tipo, como dificuldade para deglutir, que eu vou fazer a correlação direta com câncer. Mas eu não vou deixar de descartar. Obviamente que, única e exclusivamente com essa informação, se chegar para mim, eu vou pensar primeiro em alguma alteração neurológica, talvez uma sequela de AVC, ou alguma coisa relacionada com o próprio envelhecimento. Fazer a investigação. Nunca é demais, né? Exatamente. Doutor Rostan, temos uma última pergunta do Arnaldo, lá do Alecrim. Ele quer saber se, em caso de câncer de pele, no couro cabeludo, ele diz que ele é careca igual a mim, tá vendo? Se ele procura um dermatologista ou a sua especialidade, que é cirurgia de cabeça e pescoço. Eu acho que o mais importante é você procurar, vamos falar direto assim, procurar um médico. E o especialista de pele é um dermatologista, obviamente, é o especialista mais indicado. No entanto, não estaria errado você procurar um especialista cirurgião de cabeça e pescoço, porque caso não seja identificado que se trata de uma doença que necessite de uma lesão, o cirurgião, utilizando seu bom senso, ele vai encaminhar para o dermatologista e, em contrapartida, a mesma coisa. Muito bem. Quero agradecer a participação dos telespectadores com a gente. Dá tempo alguns nomes aí? Tem muita gente participando. Ieda Camila, Patrícia Santos, lá de Parnamirim também a participação de Reginaldo. Quem mais? Pronto, uma turma grande aí, não dá tempo de citar o nome de todo mundo. Eu quero agradecer a participação do Dr. Rostan Medeiros pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Eu que agradeço, Robson, foi um prazer, estou sempre à disposição. Pois é, Julho Verde, né? Prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço.